Uma nova intifada, porque esse é o maior medo de Israel. A revolta popular palestina que pode até mesmo unir todo o mundo árabe e elevar o nível do conflito para uma escala nunca antes vista no Oriente Médio. Para você entender do que se trata essa tal intifada e quais as suas possíveis consequências, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Hoje vamos falar da intifada, um fato que pode simplesmente elevar o conflito a uma nova categoria, tornando essa guerra de Israel uma guerra ainda mais mortal do que foi a Guerra dos 6 Dias ou até mesmo a Guerra do Yom Kippur. Mas antes de eu mostrar a manchete que eu separei para você no dia de hoje, claro, deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para você que diariamente acompanha os vídeos ou de repente para você que está conhecendo o canal agora, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva e ajude a gente a chegar lá na nossa marca tão sonhada, 100 mil inscritos. Não é fácil para um canal de informação, para um canal de educação, principalmente quando eu emito aqui a minha opinião, porque claro, a minha opinião agrada a muitos e desagrada a outros tantos. Lembrando que os comentários estão completamente abertos para você colocar o que você quiser, inclusive aí as suas discordâncias com relação às minhas análises. Tamo junto? Então não esquece aí, claro, da sua inscrição, do seu like que já é de casa e badalar o sininho das notificações para você receber tudo, beleza? Bora então agora pro assunto de hoje, se liga aí na manchete que eu separei para você no dia de hoje, lá da Bandeirantes, que diz assim, ó, intifada, levante de palestinos contra Israel. Galera, isso aqui é muito sério. Você sabe do que se trata a intifada? Ela já aconteceu 2 vezes na história, né, da relação entre Israel e palestinos e pode estar prestes a acontecer pela 3ª vez, mas sem dúvida nenhuma essa seria a intifada mais grave de todas e que poderia sim alastrar o conflito, não só de um conflito que envolve Israel e Hamas e eventualmente outros grupos ali da região, né, a Jihad Islâmica, o Hezbollah ao norte de Israel, juntamente com o Líbano, mas eu estou falando de uma guerra entre estados, envolver de fato a Síria, o Líbano, a Jordânia, a Arábia Saudita, o Iraque, entre vários, o Egito, entre vários outros países, todos aqueles países árabes que estão exatamente ao redor de Israel. Letrinhas pequenas para você entender do que se trata a intifada. Se liga aqui, ó. Intifada é o nome popular do levante de palestinos contra Israel. A primeira, em 1988, durou 6 anos. A segunda, em 2000, muito mais sangrenta, durou mais 5 anos. Se liga, eu vou te explicar exatamente o que foram essas duas intifadas e exatamente como uma nova intifada pode escalar o conflito e por que esse é o maior temor de Israel. Se liga, a intifada, vou voltar aqui nas imagens, tá? Ela é conhecida no mundo como um todo como a Revolta das Pedras. Por que a Revolta das Pedras? Porque quando você coloca aí no Google intifada e clica lá em imagens, basicamente o que você vai ver é isso aqui, ó, são palestinos jogando, atirando pedras contra os israelenses, contra o exército israelense, contra o poderoso exército israelense. O mais interessante, né, e chocante inclusive, é essa imagem aqui, ó. Simplesmente crianças, na intifada até mesmo crianças participam. Então mulheres em geral participam, todo mundo, o povo palestino como um todo participa. E aqui você tem uma imagem chocante. Crianças que simplesmente estão jogando aí pedras num blindado, né? Obviamente que essas pedras não vão causar nenhum dano ao blindado, mas não se engane, tá? Israel muitas vezes ele reage a essa revolta e não me surpreenderia se essas crianças aí deixassem de estar vivas, vou falar assim só para o YouTube não cortar o alcance, tá? Mas você entendeu, tá? Devido à ação do exército israelense. Se liga aqui, ó. De fato, como ela é a Revolta das Pedras, aí você vai pensar assim, pô, Tobias, mas qual é a efetividade de jogar pedras contra o exército de Israel, que está armado com fuzis, metralhadoras, bombas, granadas, avião de caça, helicóptero e blindado? Bom, a intifada não se trata apenas de ser uma revolta das pedras, tá? Mas ela se caracteriza e é mais visível nessa parte, mas também se utilizam armas de fogo, mas claro, numa proporção muito menor, uma vez que os palestinos não estão armados completamente, ó, quase nenhum deles, né, tirando os grupos, você já sabe, né, qual a minha opinião sobre esses grupos, Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, grupos
Então eles se armam de paus e pedras. É pouco efetivo do ponto de vista militar de atingir um objetivo? Sim, é pouco efetivo. Agora, olha só como é que essas imagens vão viralizar e vão rodar o mundo, mostrando duas coisas. Primeiro, a coragem do povo palestino. Sim, essa é inegável. Segundo, a truculência do exército de Israel, principalmente adentrando o território de Gaza. E por que essa intifada é muito possível? Simples. Por que aconteceram as duas intifadas? A primeira em 88. Foi bem assim, ó, o exército de Israel, em uma operação muito mal explicada, ela acabou matando 3 jovens palestinos. Segundo os soldados que atiraram, foi meio que por engano, eles se sentiram ameaçados, imaginando que esses jovens palestinos aí, eles seriam, né, imaginava-se que eles seriam isso, eles acabaram sendo mortos. Só que eles eram inocentes, eles não tinham relação nenhuma com nenhum desses grupos. E simplesmente a população palestina se revoltou e foi às ruas aí brigar com o exército de Israel por essa grande injustiça. A segunda intifada aconteceu quando um líder de Israel resolveu visitar lá na região da Cisjordânia a mesquita de Al-Aqsa, que é sagrada, um templo para os muçulmanos. Os muçulmanos, os palestinos no caso, sentiram isso como uma ofensa, né? O líder de Israel, um judeu, visitando justamente uma mesquita muçulmana. E pronto, o quebra-pau começou de novo, generalizado, com mortes de ambos os lados, palestinos e israelenses, mas óbvio que com um número de baixas muito superior para o lado dos palestinos. E essas cenas que vocês estão vendo aí, tá? São só algumas, são cenas muito marcantes dessa revolta das pedras, dessa intifada. E por que ela pode voltar a acontecer pela terceira vez e ser a mais grave de todas? Porque Israel não vai ter outra opção se o que ele quer é caçar o Hamas. Hamas que está escondido, sim, ele está escondido dentro da faixa de Gaza. E não ache que isso é por acaso, é tudo premeditado. Eles atacaram Israel, recuaram com reféns e se esconderam. Eles fazem a própria população da Palestina, no caso da faixa de Gaza, de refém. É isso que o Hamas faz. A questão é que quando Israel entrar na faixa de Gaza e o método, né, de entrada desse tipo de guerra é uma guerra muito complicada, é basicamente o que os Estados Unidos enfrentou tanto no Iraque quanto no Afeganistão, é casa a casa, num lugar extremamente estreito com mais de 2 milhões de pessoas vivendo. O exército de Israel, eu não tenho dúvida que ele vai cometer muitos excessos, que a gente já pode classificar de antemão, tá? Caso venha a acontecer, de crimes de guerra, ou seja, abusos contra civis, pessoas que não são combatentes. Só que é extremamente difícil você identificar quem é, o nome adequado é esse, né? E quem não é, porque os são covardes, se escondem atrás da população. Eles estão camuflados, eles não estão com o exército e a bandeira da Palestina no braço, como os soldados de Israel estão. Então excessos eu já tenho certeza que irão acontecer. E é óbvio que no mundo atual, no mundo das imagens, vão ter muitas pessoas filmando, mostrando na internet, na mídia internacional. E aí o que vai acontecer? Isso vai sensibilizar os palestinos como um todo, e esse conflito que no momento ainda é Israel contra o Hamas na faixa de Gaza, poderá se transformar de Israel contra todos os palestinos da faixa de Gaza. Porque o conflito, quando os palestinos se sentirem injustiçados, e acredite, eles já se sentem, e tem razão para se sentir. Os palestinos foram expulsos de suas terras. Eu sempre disse isso. Para quem acompanha o canal, para quem já acompanhou os vídeos de origem do conflito árabe-israelense, os palestinos foram expulsos das suas casas por Israel. Então ele já tem essa mágoa. Na verdade não é mágoa, é muito mais do que isso. É ódio, é rancor mesmo dos israelenses. E com razão nesse fato, o que obviamente não justifica um ataque terrorista contra bebês, mulheres, crianças. Uma coisa não justifica a outra. Simples assim. Agora, simplesmente essa população que já tem essa mágoa no coração, vendo essas imagens de possíveis abusos que possam vir a acontecer e que sinceramente eu acredito que virão a acontecer, o que vai gerar tudo isso é a própria população se revoltando. E aí, meu amigo, paus e pedras para cima do exército israelense, que, como eu disse, é muito mais poderoso. Mas agora, na era da internet, na era da informação, essa notícia e essas imagens, elas vão se espalhar pelo mundo.
principalmente pelo mundo árabe. E olha o que vai acontecer. Israel vem há anos numa construção diplomática de reconhecimento da sua soberania, do seu território e do seu direito de existir. Isso já aconteceu com o Egito no Acordo de Camp David, já aconteceu com a própria Palestina, a OLP, que se tornou Autoridade Nacional Palestina posteriormente no Acordo de Oslo, e estava prestes a acontecer com a Arábia Saudita, o principal país muçulmano do mundo, não o que tem mais muçulmanos, tá? Que no caso é a Indonésia, mas o principal, onde tem as principais lideranças, as principais cidades, Meca e Medina. Pois muito bem, o que vai acontecer é, se os palestinos começarem a aparecer com imagens de uso excessivo da força por parte de Israel, e principalmente os palestinos como um todo se movendo contra o exército de Israel, e o exército de Israel vai revidar, o mundo árabe vai acabar se unindo. Vai acabar se unindo e podem efetivamente entrar no conflito, e isso é tudo o que o Irã quer que aconteça. O Irã, que é o grande rival de Israel na região do Oriente Médio. Aliás, o Irã é rival de todo mundo. O Irã é ele futebol clube. O Irã é rival até mesmo da Arábia Saudita, que é o país ou um dos países mais ricos do mundo em petróleo e é grande aliado dos Estados Unidos. Assim como o próprio Irã já foi grande aliado dos Estados Unidos. Na época ainda era a Pérsia, né? Então até 1979, antes da revolução dos ayatolás, antes de transformar ali o Irã em uma teocracia. Então simplesmente os árabes, os palestinos, de fato se levantando junto enquanto uma nação contra o Estado de Israel, para muito além do conflito apenas do Hamas, os excessos possivelmente cometidos por Israel, tudo isso filmado e fotografado, espalhado pelo mundo inteiro, simplesmente vai levantar o mundo árabe, os muçulmanos, principalmente do Oriente Médio, contra Israel. E aí a situação é o seguinte, nós não temos como prever quais seriam as consequências de um conflito do mundo árabe contra Israel. É claro que seria uma guerra de grandes proporções, isso afetaria diretamente o preço do barril do petróleo, influenciando aí na economia do mundo inteiro em uma nova crise do petróleo, como aconteceu em 73 e em 79, ou seja, muitas consequências para o mundo fora do Oriente Médio, mas lá dentro a coisa pode ficar muito séria. E lembrando, os Estados Unidos não tem como não interferir nisso. Os Estados Unidos já têm 2 porta-aviões na região. Então, um possível envolvimento do mundo árabe vai ter que ter uma resposta americana. Como as outras potências vão lidar com isso? Ou seja, é uma escalada que pode acontecer. Tudo depende de como os palestinos vão agir. Lembre-se, não estou falando mais do Hamas, a luta Israel contra Hamas, que é um grupo que não representa mais os palestinos, quer dizer, representa uma parcela muito pequena. Eu estou falando dos palestinos se unirem em um levante popular contra Israel. E eles têm motivos para isso. Motivos, na verdade, não faltam. Esse seria só o estopim de um grande conflito regional. Bom, mas para ficar por dentro de tudo e entender tudo o que vai acontecer nesse conflito é muito simples. Basta você se inscrever aqui no canal clicando na logo que vai aparecer para você agora, bem aqui. Clica na logo, se inscreve, deixa seu like porque ele é muito importante e, claro, comente, espalhe esse vídeo para todo mundo, compartilhe e badalhe o sininho das notificações para você receber todos os vídeos, porque eles são diários. Tamo junto, obrigado de coração, eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza Aí. Fica com Deus, beijo top e até o próximo vídeo.